Graças e paz, irmãos. Boa tarde. Eu vou aproveitar para fazer esse vídeo agora, porque mais tarde o pessoal da imobiliária aparece, talvez aqui. Hoje é domingo, mas eu estou no escritório, eu vim para cá, estou aqui desde cedo. Então, a questão é se arminianos são salvos, e isso cai, em primeiro lugar, na definição de heresia. O que seria uma heresia? Bom, a tradição cristã, ela define heresia, ela distingue heresia de erro teológico, a tradição cristã. Então, um erro teológico é um erro escatológico, ou um erro não muito grosseiro, né? Dentro da tradição cristã. Mas isso é uma forma hipócrita de lidar com o problema do erro teológico. Vou dar um exemplo. O dispensacionalismo, se nós formos nos guiar pela tradição, ele é algo recente, que era considerado heresia, né, quando ele apareceu. Quando ele surgiu, era considerado heresia. Então, se o padrão de julgamento, se é algo lógico ou uma heresia, é a igreja, então os dispensacionalistas estão com problema e os próprios tradicionais estão com problema, porque a tradição cristã julgava o dispensacionalismo como heresia e hoje já não julga mais. Considera um erro teológico e não uma heresia. Então, o que é um erro teológico é uma heresia. Segundo a tradição cristã, a heresia é aquilo que compromete as doutrinas basilares da fé cristã. Como ela define o que são doutrinas basilares da fé cristã? A tradição define as doutrinas basilares da fé cristã baseado nas confissões de fé da própria tradição cristã. Diferente do deducionismo bíblico, eu vou explicar por que depois. Daí nós temos também a questão como ela define o que é erro teológico, né? Como eu já disse, que seriam aqueles erros que não esbarram diretamente naquelas confissões basilares da fé. E como eu já disse, né, que a própria tradição se contradiz, porque ela também se considera um padrão para julgar o que é uma heresia. E isso é um problema, porque, como eu já expliquei, a própria tradição considerava o dispensacionalismo uma heresia e agora já não considera mais. A questão é que a tradição pode mudar. A tradição ela é mutável, porque os homens mudam e eles podem falhar. Mas a Escritura não pode falhar. Então, a verdade absoluta a própria Confissão de Fé de Westminster diz isso no capítulo 1, parágrafo 5, se eu não me engano, no parágrafo 4, que toda a verdade ela pode ser deduzida diretamente das Escrituras ou logicamente deduzida delas. Ou seja, o que a Confissão de Fé de Westminster está dizendo ali? É que a verdade mesmo, absoluta, ou seja, aquilo que não pode ser questionado é aquilo que é deduzido das Escrituras ou logicamente deduzido delas. Ou seja, a pessoa deve provar pelas Escrituras e não por filosofia não pagã ou por qualquer tipo de tradição, que aquilo é uma heresia ou não, que aquilo deve ser rejeitado ou não. Então, a tradição mesmo se contradiz nesse quesito. Como eu defino? Eu não distingo, eu não chamo de erro teológico e de heresia, embora eu tenha uma distinção de que é um conceito um pouco parecido, né? Porque o que é heresia? Heresia é todo tipo de escolha, né? A palavra haereses significa isso, errada que a pessoa faz numa doutrina bíblica, ou seja, um erro que a pessoa cometa de interpretação bíblica. Tudo é, de certa maneira, no sentido ambíguo do significado do conceito heresia. Agora, a Bíblia fala, 2 Pedro 2:1, de 2:1 e 2, heresias destruidoras. Ou seja, existem heresias e heresias destruidoras. Agora já muda o conceito. O que mais a Bíblia fala? A Bíblia fala de anátemas, ou seja, quem prega um outro evangelho, Gálatas 1:8, 9, é anátema. Então é diferente de uma mera heresia, porque anátema seja amaldiçoado, a pessoa está amaldiçoada, que vá para o inferno para sempre, que vá para o inferno. Então,
essas anátemas e as heresias destruidoras são deduzidas da própria Escritura Sagrada. Diferente, né? Diferente da tradição cristã. Você pode, da própria Escritura Sagrada, deduzir o que seria uma heresia destruidora ou uma anátema. Vamos lá. Uma heresia mesmo, heresia destruidora, que causa destruição, obviamente, ou perdição eterna, que a pessoa não é salva. Por exemplo, Jesus diz lá em João 8:24, se vocês não crerem que eu sou, morrereis em vossos pecados. Jesus diz isso. No mesmo contexto, ele afirma, né, o ego eimi, o eu sou várias vezes. Então, Jesus está dizendo que ele é Jeová. Eu sou Deus, eu sou Deus. Ele usa a palavra que Jeová usa na sarça ardente. Ou seja, a pessoa que não crê que Jesus é Deus, ela está condenada, vai morrer nos seus próprios pecados. Jesus fala isso para os judeus. Então, negar a divindade de Cristo é uma heresia destruidora. E leva a pessoa para o inferno. Testemunhos de Jeová vão tudo para o inferno. É fácil de deduzir e é claro, não precisa de muita coisa para isso. Depois você tem outros textos da Bíblia que são muito claros sobre isso. Ainda que nós, um anjo do céu, Gálatas 1:8 e 9, ainda que nós, um anjo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do que já vos temos pregar, que seja amaldiçoado. Agora perceba como Paulo lida com a questão. Paulo coloca os anjos do céu, que são muitas vezes mencionados, né? Um próprio anjo que vem do céu que diga um outro evangelho que esse anjo seja amaldiçoado. Mas Paulo também se coloca ali debaixo dessa maldição. Ele diz, olha, ainda que nós, ou seja, os apóstolos, os mensageiros, eles se colocam, se eu pregar um outro evangelho que não seja esse, ou seja, se eu pregar um outro evangelho que não seja esse que nós temos anunciado, de Jesus Cristo crucificado, salvação pela graça mediante a fé, pelo sacrifício de Cristo, que seja amaldiçoado. Então Paulo lança um anátema em cima daquelas pessoas que pregam outro evangelho. O que seria um evangelho? O evangelho é a mensagem de boas novas de salvação que o homem só pode encontrar pela fé em Jesus Cristo e não por suas obras. Ele não pode ser salvo por suas obras, mas somente pela graça de Deus, pelo sacrifício e morte de Jesus Cristo. Então, existem sim heresias destruidoras e outras que a tradição considera erros teológicos. Eu não chamo de erro teológico, eu chamo de heresia. Heresia é heresia, entendeu? Não tem diferença, mas existe distinção. Existe uma heresia que é destruidora, existe uma anátema, uma heresia que é anátema. A pessoa está condenada à perdição por crer nela. Mas qual o critério de julgamento para essas heresias destruidoras? Não é a tradição, por mais a tradição não é o critério, né? Inclusive Paulo cancela até a autoridade apostólica, não pode ser o critério, porque ele diz, ainda que nós, ou seja, mesmo que os apóstolos dissessem algo que não está nas escrituras. Então a autoridade é a mensagem, aquilo que os apóstolos escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Porque Paulo reconhece e Pedro reconhece que aquilo que eles escreveram era inspirado pelo Espírito Santo. Quando eles escreveram a Bíblia, o Espírito Santo soprou, isso é a doutrina da inspiração, soprou e controlou eles para eles falarem mensagem para as igrejas, né, do Evangelho. Então, não se trata meramente de uma autoridade humana, mas a autoridade do Espírito de Deus. Então é o Espírito Santo que define o que é heresia e o que não é. O Espírito de Deus, né? Não existe juiz maior do que o Espírito Santo. Então a palavra de Deus e aquilo que é logicamente deduzido dela define o que é uma heresia e o que não é. Então a tradição cristã, ela, por um lado, ela é boa porque ela nos demonstra vários confrontos que a igreja teve com os hereges, e por outro lado ela pode nos levar a cair se houve algum erro da própria tradição, né? Então, por exemplo, se algum concílio falhou, então, se nós seguimos rigidamente a tradição sem examinar as escrituras sagradas, né, sem verificar nas escrituras sagradas e sem buscar a iluminação do Espírito de Deus,
Nós podemos cair no erro da tradição. Eu vou usar um exemplo aqui da tradição, estou falando sobre heresia ainda, só para introduzir o assunto, para poder entender toda a questão dos arminianos. Já vou falar sobre o arminianismo clássico, vou falar sobre tudo isso. Então, o que acontece? Voltamos lá. Como que você vai definir então agora como uma pessoa é salva ou não? Isso é uma coisa muito séria. Gordon Clark e o próprio João Calvino vai falar nas escrituras que a fé consiste em conhecimento, não em fé implícita, né, mas uma fé que é conhecimento de fato. Eu vou explicar para você entender o contexto da Reforma Protestante, e eu vou explicar o problema que reside também no tomismo, tá? Para você entender. No contexto da Reforma Protestante, a tradição era uma regra que dizia o que a Escritura falava, né? Então a tradição dizia o que a Escritura falava. Os concílios diziam o que a Escritura falava. Esses concílios se contradiziam. Ok? Então Lutero vem, tem a Reforma Protestante, embora ele não despreze os concílios, né? O que a Igreja Católica ensinava? Que para você ser salvo você tinha que crer no que a Igreja dizia. E ela dizia que mesmo que se você não entendesse todas aquelas baboseiras da escolástica, você tinha uma fé implícita. O que é isso? Você não precisa entender nem saber tudo. Você só tem que crer no que a Igreja diz. Só isso. Então você arrancava sua cabeça fora, fechava os olhos e dizia amém para tudo que a Igreja Católica dizia. Isso era a fé implícita. Calvino combateu isso. Fé implícita é uma fé sem pensar. Uma fé não proposicional. Uma fé que não te leva a um conhecimento absoluto. Por quê? Por que a Igreja Católica ensinava isso? Porque dentro da Igreja Católica existiam pessoas que criam de várias formas diferentes sobre a doutrina da expiação, por exemplo, sobre vários outros conceitos, né? Por exemplo, até hoje, tem aqueles que creem no Cristo Victor, tem aqueles que creem na substituição penal, e etc. E como você vai julgar quem é salvo ou não, se eles creem de diversas formas diferentes, né? Então a Igreja Católica inventou uma solução para isso. A solução dela para essas várias vertentes dentro da escolástica diferente, que pensavam diferente, tanto até sobre a morte de Cristo e sobre o pagamento dos pecados, ela chamou de fé implícita. Maravilha isso, né? Isso significa que você não precisa saber exatamente o que a Bíblia diz. Acredite no que a igreja fala, dê aqui o seu dinheiro aqui para nós e segue a sua vida, né? Ou seja, assim é muito fácil, você não precisa pensar. E Calvino combateu isso, Lutero também, né? Calvino combate mais nas Institutas, se você ler, é uma mentira, a fé implícita, né? Da onde que vem essa fé implícita? Eu vou explicar. Os escolásticos, eles interpretavam a Escritura Sagrada à luz de Aristóteles. Aristóteles era um empirista, ele cria que o conhecimento vinha para os sentidos, que a mente humana era uma tábula rasa, uma tábula em branco, e conforme você ia tendo uma sua experiência, o conhecimento era registrado em sua mente. Essa é a teologia da tábula rasa. Só que existe um problema com o empirismo. Por quê? Porque Deus é transcendental. E como você vai chegar em verdades transcendentais por meio do empirismo? Então eles diziam que o conhecimento de Deus é análogo ao conhecimento do homem. Ou seja, aquilo que o homem conhece e o que Deus conhece, existem uma forma analógica de conhecimento. Não é unívoco. Para você entender essa doideira, é impossível você chegar ao mesmo conhecimento em qualidade do que Deus, no sentido unívoco. Ou seja, a frase que Deus inspirou, Jesus morreu pelos nossos pecados, para você e para Deus, não tem um sentido qualitativo unívoco, é só analógico. Então como que eu vou saber o que é? Não sabe, você crê que ele morreu, mas Jesus morreu pelos seus pecados pode significar que ele te ama, mas isso não significa que ele morreu pelos seus pecados. Ou seja, pode significar algo analógico a isso na mente de Deus, não qualitativamente univocamente igual. Algumas pessoas vão dizer, daí reinterpretar a escolástica e dizer que não é assim. Beleza, se não é assim, beleza. Mas toda essa confusão de que a fé não consiste em conhecimento, ou seja, você saber o que a Bíblia diz,
Vem dessas besteiras aí, desses debates estúpidos da escolástica. A escolástica sempre fez merda quando ela trata de interpretar a Bíblia à luz da filosofia pagã. Sempre fez. Enfim, por isso eu sou pressuposicionalista. Mas enfim, vamos esquecer a escolástica. Vamos falar sobre o assunto base, que é se os arminianos são salvos ou não. Então a fé ela consiste em você conhecer as proposições da Bíblia. Você tem que saber o que significa. Você tem que conhecer o que a Bíblia diz. A fé não consiste em ignorância. Ah, eu não entendo isso. Tá bom, você não entende. Mas a fé mesmo, ela consiste em conhecimento. Porque o Espírito Santo vai iluminar sua mente para você entender. O Espírito Santo não vai deixar sua mente branca, você com a mente passiva, vazia, sem saber o que significa, sem ter uma certeza. Deus ele não é relativista. A verdade é absoluta, é o que a Bíblia diz. E o que é logicamente deduzido dela. Só existe uma interpretação real da Escritura Sagrada. Não existem várias. As pessoas acreditam que existem várias, mas uma só é verdadeira. Pode existir muitas interpretações, mas só uma é verdadeira, ou seja, aquilo que Deus ensina. E isso é fé que consiste em conhecimento. Então, vamos continuar agora. Então, os arminianos são salvos ou não? Depois de tudo isso que eu falei, a questão agora é o arminianismo. A Escritura ensina que mesmo que a fé consiste em conhecimento, e eu concordo com isso, muitas pessoas não precisam ter muito conhecimento, ou seja, conhecer tudo que a Bíblia diz para ser salvo. Agora é diferente. Agora você vai me entender. Então a fé consiste de fato em conhecimento, mas a fé é o conhecimento daquilo que a pessoa sabe até então. O que ela sabe, entendeu? Sabe de fato, aquilo é uma verdade absoluta. Outras coisas ela pode não saber, mas ela está progredindo em conhecimento. Essa é a santificação. Entende? Então, algumas pessoas conhecem mais do que outras. É simples. Então, o arminiano pode ser salvo ou não? Essa é a grande questão. Então, Clarke, baseado nisso, de que a fé, de que algumas pessoas conheceram poucas proposições e foram salvos. Por exemplo, o ladrão da cruz. O que ele sabia? Bom, ele era judeu, então ele sabia que existia um Messias, ele reconheceu que Jesus era o Messias, porque ele disse que, quando Jesus entrasse no reino dele, que se lembrasse dele, então ele sabe que Jesus era o Messias. Ele também sabe que o reino de Jesus não era desse mundo, porque ele diz, quando você entrar, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Ele reconhece que Jesus é o Messias, ele reconhece que ele é Deus, e Jesus perdoa. Ele reconhece, ele viu a placa lá, Rei dos Judeus. Então ele tinha uma proposição, embora ele não soubesse muita coisa. Então o conhecimento dele era pouco, pelo que a gente sabe. Pode ser que ele soubesse muito mais. Todo judeu era ensinado na Bíblia. Mas ele não tinha o conhecimento de eleição, talvez, que a gente tem hoje. Ele não tinha conhecimento de várias outras doutrinas. Mesmo assim ele foi salvo. Então a pessoa pode sim ser salva com poucas proposições da Escritura. E aí que entra a questão. Então o arminiano pode ser salvo, porque não se precisa ter muitas proposições das Escrituras para ser salvo. E não. Como assim? O Barqueiro me confundiu mais. De fato, você não precisa ter muitas proposições, mas quando você tem acesso à Escritura Sagrada, e quando a verdade da Escritura vem em sua direção, uma pessoa que nasceu de novo vai aceitar a verdade, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo vai conduzir ela a toda a verdade. Não a mentira. Ok? Então o Espírito Santo vai conduzir ela à verdade. A Bíblia fala que isso está lá em João 16, também está lá em Efésios 5, que Jesus veio purificar a igreja pela lavagem de água da palavra de Deus, e que o processo de santificação envolve conhecimento. Então, quanto mais uma pessoa conhece as proposições da Bíblia, eleição, as doutrinas bíblicas, mais ela é santificada. Mas ela conhece aquilo que a Bíblia exige, mas ela conhece sobre santificação, mas ela labuta por isso, tanto porque a fé tem que ser aplicada em obras, porque senão ela é fé falsa. Então a pessoa sabe que não pode adulterar e está sempre facilitando ali para adultério. Então essa pessoa não crê de fato, ela sabe e está resistindo com a carne. A mesma coisa a pessoa que sabe da eleição e resiste. Então quando você prova a doutrina da eleição e a pessoa resiste, isso é o caso do arminianismo. Alguns arminianos, não todos. Ela está demonstrando que não nasceu de novo. E isso está demonstrando que ela não é salva. Agora, todos os arminianos não são salvos? A gente não pode afirmar isso. Entendeu? Então, a priori é que
Primeiro, não se precisa de todas as proposições bíblicas para ser salvo, você precisa só crer naquilo que você conhece, nem tudo você vai saber. Tem pessoas que não sabem tudo da Bíblia, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, de fato, não se precisa saber todas as proposições bíblicas para ser salvo, mas um crente vai progredir em conhecimento. Então, a pessoa que resiste à verdade está demonstrando que ela não nasceu de novo. Ela está com uma atitude carnal resistindo à verdade. Se ela é regenerada, em algum momento ela vai ceder e vai se converter à verdade, que seria, vamos supor, nesse sentido, a doutrina da eleição, que o arminianismo rejeita. E o último ponto é que a Bíblia diz, lá em Romanos, no capítulo 12, 13, no capítulo 12, que Deus deu uma medida de fé para cada um, uma medida de sabedoria para cada um. Então Deus revela e oculta doutrinas bíblicas de pessoas. Então, e aquelas pessoas ali de Romanos são crentes. Então, nem todos os crentes têm a mesma medida de fé e sabedoria. Nem todos. Então, a gente tem que respeitar isso. Agora, ele vai crescer nisso. A gente não pode pegar e dizer, tá vendo? Então quer dizer que não. Nem todos vão ser como Paulo, alguns como Pedro, mas os dois acreditavam na eleição. Você tem que entender isso. Pedro, nas suas limitações, mas ele cria, né? Inclusive a visão dele de eleição é a mesma que Paulo, se você ler todas as cartas de Pedro. Então João nem se fala, a doutrina dele é a doutrina da perseverança dos santos. João é o que mais fala da segurança eterna, se você ler as cartas de João, né? Então ele tem a mesma visão de Paulo da doutrina da segurança eterna, por exemplo, né? Então, embora Deus dê uma medida de sabedoria para cada um, e próprio Pedro disse que Paulo recebeu uma medida maior do que a dos outros, não significa que os crentes vão ficar naquele nível raso de sabedoria e não vão conhecer as proposições bíblicas. Eles são exortados a conhecer. Inclusive, o escritor de Hebreus diz que eles deveriam ser mestres já. Eles estavam sendo meninos. Então muita gente acha louvável continuar na ignorância e não progredir no conhecimento da palavra de Deus. Mas isso é uma covardia, ok? E isso, além de ser uma covardia, isso é um atraso na sua santificação. Porque o conhecimento de Deus, ele é intrínseco em si mesmo, né? E nós devemos conhecer a Deus porque Ele é, né? Porque Ele é. Então, por exemplo, lá em Jeremias diz que aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e me entender. Ou seja, mesmo que pelo conhecimento de Deus eu não fosse melhorar a minha vida em tal área, em X ou Y, eu devo conhecer Ele simplesmente porque essa é a única glória que eu devo ter na minha vida. Isso é Jeremias 9, ali do 23, 24 e 25. Entendeu? Aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer e me entender. Então existe uma glória especial, na verdade uma glória, a única glória que existe é conhecer a Deus. E se você pega a Bíblia, o que é a Bíblia? O que é a criação? É Deus se revelando para a própria criação. É uma expressão de Deus de si mesmo, para a sua própria glória e louvor, para o seu próprio deleite. Então a criação é Deus se revelando, dizendo quem Ele é, e a Bíblia é Deus falando quem Ele é. Então Deus se importa muito em que uma pessoa saiba quem Ele é, como Ele pensa e como Ele faz as coisas. Porque senão Ele não tinha se revelado. E esse conhecimento de quem Deus é, ele é como uma pedra preciosa que você deve pegar para você, que você deve levar você a reverência e adoração diante de Deus. Então a pessoa que despreza isso, ela age como um porco quando você joga uma pérola e ela vem para cima de você. Então a pessoa que rejeita a doutrina da eleição, isso eu falo de arminianos militantes. A pessoa que rejeita a doutrina da eleição, a doutrina da graça, a doutrina da regeneração, a doutrina do monergismo, ela está demonstrando que não nasceu de novo, ela está demonstrando que é um porco e que é um cão. É isso que ela está demonstrando. Porque ela está se revoltando contra aquele que está jogando pérola para ela. Entendeu? Então, esse ponto a gente tem que deixar claro. Algumas pessoas podem ser salvas? Podem ser. Né? Agora, a grande probabilidade daqueles que conhecem a verdade é que não são. Não são. Pega esses arminianos militantes aí,
que falam blasfêmias contra Deus, dizem que se Deus é o Deus do calvinismo eles não vão servir, que isso, que aquilo, eles estão se rebelando e blasfemando contra Deus. Eles estão dizendo que Deus é isso, Deus é aquilo, porque Deus não se acopla e não se encaixa com o humanismo deles, com o que eles pensam, com o que eles acham. E Deus não é brincadeira. Deus é santo, Deus é justo e Deus é soberano, né? Então, quando eles fazem isso, eles estão demonstrando que não nasceram de novo, estão incorrendo provavelmente no pecado terrível de blasfêmia, né? De blasfêmia contra Deus. Então, essas pessoas provavelmente não são salvas. Agora, pode ser que algum arminiano, uma pessoa que está dentro de uma igreja aí, não conhece muitas proposições da Bíblia e nem debate muito esse assunto, nem é exposta muito a esse assunto, pode ser que ela tenha sido salva. Mas enfim, não podemos se contradizer, né? Pode ser algo muito vago, ok? Realmente, é isso mesmo. Aquele que é regenerado, ele vai crescendo em conhecimento, o Espírito Santo ele vai dando discernimentos. É Deus que vai abrindo os olhos, né? É Deus que dá o conhecimento, não adianta a gente ficar relutando contra o Espírito Santo. É terrível. Um crente pode resistir a essa iluminação do Espírito por causa de doutrinas falsas que ele comeu, que ele se alimentou durante toda a vida passada. Mas o que Deus vai fazer? Deus vai tirar essas resistências dele. Vai tirar. Entendeu? Vai fazer ele passar por provas, provações, vai fazer ele entrar em crises, né? Até que ele aceite a verdade como ela é. Não retroceda mais, né? Ou ele chega num ponto e diga, não, isso eu não entendo, mas eu creio no que a Bíblia diz, é assim, amém, para mim tudo bem. Deus vai me mostrar, entendeu? Então Paulo fala algo sobre isso, ele diz, se alguém pensa de outra forma, Filipenses 3, né, o Senhor o esclarecerá. Ou seja, aquele que é nascido de novo vai ter a mente esclarecida sobre qualquer assunto. Isso Deus vai fazer, o Espírito Santo vai fazer, não tem como voltar. Sobre a salvação dos sensacionistas, a mesma coisa se aplica quando eu sou junguiano, obviamente. Como o sensacionismo ele resiste também a proposições, por exemplo, a Bíblia ordena você buscar os dons espirituais. Mas os dons cessaram. Primeiro, você tem que provar que eles cessaram. Isso aí, nenhum sensacionista nunca provou para mim que os dons cessaram, deduzindo isso logicamente das Escrituras Sagradas. Mas o dom de profecia era pregação. Pois é. Mas Ágabo profetizou o quê? Uma pregação para Paulo? Não. Os relatos da profecia em Atos dos Apóstolos não se referem só em pregação. Então, o dom de profecia não é pregação. Profecia é profecia, pregação é pregação. Né? Palavra de conhecimento é uma coisa, né? Dom de profecia é outra. Enfim. Então, o que é o dom de profecia na Bíblia? É falar uma palavra inspirada da parte de Deus. Mas esse dom cessou com o encerramento do cânon. Prove pelas Escrituras Sagradas. Mas a Escritura é suficiente. E o que significa ser suficiente? O mesmo versículo diz que ela é suficiente para que você saiba como viver, qual a maneira certa de você viver, o que você deve fazer. Ou seja, você deve obedecer o que a Bíblia diz. E a Bíblia ordena buscar os melhores dons, porque você não busca. Aí fica esse debate entre sensacionistas aí. Eu nem debato mais. A Bíblia ordena, eu vou buscar. Mesmo que eu não tivesse nenhum dom de nada, eu buscaria porque a Bíblia ordena fazer. Ok? Então não debato. Eles são salvos ou não. Se eles preferem acreditar na tradição do que no que a Bíblia diz, ou seja, uma regra, uma ordem clara da Escritura de buscar os dons espirituais, então eles estão infelizmente resistindo à Escritura Sagrada. E o pior é que muitos são tão hipócritas e tradicionalistas como arminianos. Muito são iguais, porque você demonstra biblicamente, a Escritura ordena você buscar os dons espirituais. Os dons cessaram, prove. Não prova e fica naquela tradição ali. Não creia em algo só por causa da tradição. Não creia, eu estou falando isso desde o começo do vídeo. A verdade tem que ser dita, querendo ou não, sendo odiado ou não, tem que falar a verdade, não posso mentir. Existe a possibilidade de muitos serem salvos? Acredito que sim, a questão é a mesma. Mas depois de muito debate, depois de muito estudo bíblico, a pessoa continua ali com a sua posição, ela está rejeitando o ensino da Bíblia. O Jung fala de uma coisa muito interessante, que é a questão de obedecer o que a Bíblia diz. Então a Bíblia ordena que você ore por enfermos, vamos supor. Vamos supor que eu creio nos dons e você não creia. Aí a Bíblia diz, vai lá e ore para os enfermos. Bota a mão sobre os enfermos, ore por eles,
Só que eu creio nos dons e não faço, e você não crê e faz. Entendeu? Então o Chung está falando aqui, não interessa os dons nesse sentido. A Bíblia ordena, você deve fazer. É isso que ele ensina. Então, seja coerente com o que a Bíblia diz. A Bíblia ordena buscar os dons. Ah, eu não acredito que eles andam. Como? Você tem que comprovar? Não. Então vai buscar, ore, procure de Deus. Ó Deus, eu quero. Manda, derrama se existe esse dom, eu quero. Da parte de Deus. Por quê? Que mal há impedir um dom espiritual? Não há mal nenhum. Para que você vai resistir a uma ordem da Escritura simplesmente por tradição? Você é mais forte que Deus? Não, não é. Tá, Deus, a Bíblia ordena buscar os melhores dons, inclusive de profetizar, principalmente. Deus, ó, em nome de Jesus, eu desejo esse dom, eu quero, né? Derrama sobre a minha vida. Qual é o problema disso? O problema é a tradição, não deixa você fazer isso. Afinal, você vai parecer um palhaço para os outros se fazer isso, né? Mas não me interessa a tradição, me interessa o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, então eu vou pedir. A Bíblia diz para mim orar pelos enfermos, eu vou fazer. Então, sempre fazendo aquilo que a Bíblia ordena. Esse é um princípio certo. Então, eu falei que ia falar da salvação de arminianos e também a questão do cessacionismo, como eu vejo na minha visão. Eu vejo também a questão da incredulidade. Ela é um processo a ser vencido, assim como o pecado, né? Porque a incredulidade é pecado, e todo pecado é da carne. A incredulidade vem da carne, vem da nossa razão autônoma, do nosso próprio coração enganoso, né? Então, o que acontece? Quando a gente pega e vence a incredulidade em vários sentidos, a gente acaba, isso é prosseguir em santidade, a gente acaba abandonando doutrinas como o arminianismo. O arminianismo o que faz? Você ser incrédulo em respeito da soteriologia. Outra, uma espécie de ateísmo, a dúvida, por exemplo. Assumir outro princípio ou tentar buscar uma resposta na sua própria mente, por exemplo, para doutrinas bíblicas ou para verdades. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é perfeito, a Bíblia diz que Deus é santo, a Bíblia diz que Deus é espírito e a Bíblia diz que Deus é uma essência e três pessoas distintas. Que a mente carnal às vezes fica louca. Como? Por quê? Por que Deus é um em essência três pessoas? Por que isso? Por que aquilo? O que você deve fazer? Não, é isso. A Bíblia diz isso, é isso. Deus é verdade. Deus é verdade. O que a mente pensa, isso eu rejeito. Então todas as ideias, mesmo que venham de mim ou do diabo, do inferno, não é verdade. O que é verdade é que a Bíblia diz. Então, por exemplo, nossa, o cara vê cada sofisma. O cara vê isso nos ateístas, né? Por exemplo, eu já vi página ateísta dizer: se Deus é perfeito, por que ele não tem nariz? E se ele tem nariz, como ele seria perfeito? Porque o homem foi feito em imagem. Os caras são muito gardenal. Mas o que é isso? Isso demonstra uma tentativa de perscrutar Deus ou julgar de uma maneira ilógica e irracional, obviamente, e também de uma maneira totalmente perversa, né? Onde a mente está trabalhando para encontrar uma falha em Deus, né? Quando a Bíblia diz que Deus é perfeito. Então, no primeiro, né? No primeiro ponto, a Bíblia diz que Deus é perfeito. Então, tudo que Deus faz e o que Deus vai definir sobre si mesmo é perfeição. Deus é espírito, então ser espírito plenamente é perfeito. Deus não é material, Deus é imaterial, então isso é perfeito. Isso é perfeito, entende? Deus é o Criador, Deus é livre, enfim. Agora, sobre a questão dos acréscimos e dos dons revelacionais, nem todas as profecias da Bíblia foram registradas na Escritura Sagrada. Então, isso não significa que uma profecia pode acrescentar algo à Escritura. Ela não pode acrescentar algo à Escritura, né? A profecia não necessariamente ela é algo para ser canonizado. Não, ela pode ser uma direção para uma pessoa em particular. Existem várias profecias que não foram registradas na Escritura Sagrada. Isso a própria Escritura ensina. Então, a visão sensacionista é totalmente inconsistente nessa área, porque ela lida com a profecia como necessariamente
algo que deva acrescentar algo ao cânon, quando a profecia não é necessariamente assim. Você vê os profetas, por exemplo, de Corinto. As profecias que eles falaram não foram acrescentadas ao cânon. Muitas profecias de Ágabo e das filhas de Filipe em Atos não foram acrescentadas ao cânon. Então a profecia não é necessariamente um perigo para acrescentar algo não ao cânon. Não tem esse perigo, né? Inclusive a própria profecia está sob critério de julgamento, né? Como eu mesmo falei, né? Paulo diz, ainda que nós, o anjo do céu, vem com outro evangelho, que valendo o que está escrito. Qual princípio se usa então? O princípio da não contradição e o princípio da unicidade. O Espírito Santo, Deus não vai se contradizer. Deus não vai se contradizer. Ele vai falar a verdade, vai falar aquilo. Ah, mas então eu não preciso da profecia. Se a Bíblia diz que você deve buscá-la, se você precisa ou não, é relevante. E outra, os dons do Espírito, eles não são só para a sua edificação, são para os outros. Então você pode não precisar, mas o Espírito Santo pode querer usar você para falar algo para outra pessoa também. Isso é edificação do corpo, né? Então o irmão está passando por algo ali e você recebe uma palavra profética de Deus e nem sabia que ele estava passando por aquilo, e isso já aconteceu comigo. Então quem tem dom profético sabe disso, né? Então, enfim, irmãos, fiquem na paz do Senhor. Eu já falei demais, vou salvar esse vídeo aqui e vou salvar no YouTube. E depois a gente vai analisando outra coisa. Hoje de noite tem um debate com o Francisco Torinho, né, sobre o ocasionalismo. Dessa vez eu vou abordar mais a minha questão. Tô nem aí com os termos dele. Da outra vez eu deixei ele falando bastante sobre os termos do aristotelismo, para ver se conseguir achar algum ponto de univocidade, mas não existe, né? Como eu mesmo falei na outra live que eu fiz. Então, hoje você vai ver mais quebra-pau no debate. Eu espero que você goste bastante de discussão e disputa, porque hoje vai ter bastante, hoje à noite. Fique na paz, vou tentar ser respeitoso o máximo possível, porque não adianta eu xingar ninguém. Fique na paz do Senhor, que Deus possa te abençoar.